Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Rafus Press. Hoje temos um Vultos e Sombras. Na verdade digamos assim, é um episódio especial, porque eu estava com a ideia de fazer um biblioteca submersa a respeito deste livro aqui, desta HQ aqui, que eu li no ano passado. Ela não entrou nos meus melhores porque ela é muito boa, mas eu li coisas muito boas no passado, ele acabou não entrando, não tendo espaço. Mas é uma excelente HQ, né? Eu vou comentar um pouco, né? A história do Edward, o fotógrafo, né? Um pioneiro da fotografia, Edward Muybridge. Mas ele não foi só um pioneiro da fotografia, já vou chegar nisso. E só que assim, eu achei mais interessante fazer um especial Vultos e Sombras, falando sobre uma obsessão que eu tenho, né? Que é com o pré-cinema, o cinema primitivo, o cinema não é anterior ao cinema, tem vários nomes aí comerciais aí, né? Vários nomes empregados, né, para designar, né, o lugar que está aqui fazendo um pequeno protesto, para designar esse período, né? E eu sou bastante fascinado, então queria comentar 3 obras, né, na verdade, sobre o tema. Existe uma infinidade mesmo, não só de obras, mas de aparatos também, né, aparatos de pré-cinema, que são fáceis de encontrar na internet, inclusive, né. Não vou deixar nenhuma lista, né, porque obviamente eu não tenho nenhum contato com nenhuma dessas empresas, que algumas são empresas grandes que fabricam esses mecanismos óticos, né, mas, enfim, é fácil de achar, né. Eu vou dar alguns nomes aqui, vai ficar mais fácil ainda. De posse do nome é fácil encontrar, né? Vai ter grandes problemas aí para vocês, né? Eu tenho inclusive um praxinoscópio, né? Mas eu não trouxe aqui. Ele é meio difícil de manipular na câmera, assim, mas é interessante o mecanismo de espelho e tudo mais. Mas, então, de onde vem esse fascínio? Bom, antes de continuar, a gente vai voltar aos Decadentes, né? Inclusive o projeto do Tasso, ele está ainda sendo burilado, né? Vai demorar um pouquinho mais que eu imaginava, por conta de, sei lá. Então, por conta de uma série de outros projetos que eu estou tocando ao mesmo tempo, da Rafus Press, a maioria. Então, eu peço paciência, né, com o projeto do Tássio, até o próprio Tássio, né, se ele estiver assistindo. Mas ele deve entrar no ar em breve, né? Eu acredito que aí nos próximos, sei lá, 10 dias, né, eu tenha condições de terminar, não é? Inclusive de montar a parte gráfica inicial dos livros, né? Vai ser uma coleção bem interessante de neodecadentismo. Então vamos falar mais sobre decadentismo aqui. Nos próximos vídeos a gente vai tocar bastante nesse assunto. Mas então, voltando, de onde vem esse fascínio? Eu não sei bem dizer, mas eu acredito que venha de uma ideia que é muito postulada pelos pesquisadores, né, que trabalham com o pré-cinema, de que a imaginação humana teve que juntar uma série de talentos, de visões, de concepções diferentes para chegar num objetivo. Então vinha ideias não existia nem direito o campo da física, né? Mesmo que seria a física, vinha ideias da fisiologia. Isso vai ser bem importante nesse HQ aqui, aliás, algumas questões de fisiologia humana, da visão humana. Vinham noções de técnicas, né, de mágica, coisas assim, práticas, né. Vinha uma série de teorias diferentes de química, de ótica, né, relacionadas realmente à física, né. E tudo isso meio que convergindo na direção daquilo que seria o cinema. Acho isso fascinante, né. Raras vezes a humanidade junta tantas diferentes vertentes e até diferentes ofícios. Tinha de tudo na aurora do cinema, assim, né, nas origens do cinema. Tinha desde charlatões, de prestidigitadores, né, até polímatas, porque o negócio vem de séculos, né, aliás, vem de milênios, né, quase. Então, um Athanasius Kircher, né, um Christian Huygens, que é até o nome de uma
uma sonda que foi lançada não muito tempo atrás, Huygens, né? Aliás, ele é o criador da Lanterna Mágica, como nós conhecemos hoje, né? Não era bem igual, mas ele, né? Artistas, uma série de artistas que patenteavam, né? Tem até um livro da Rafus Press sobre isso, do Brian Howell, The Curious Case of Lian Torrentius, né? Que é exatamente a história de um sujeito que desenvolve uma forma de fixar a imagem numa tela, né? Num suporte, uma espécie de química. Então, que existiu mesmo. Isso é real na história. Claro que depois tem alguns desenvolvimentos que não são, não vou contar, porque esse livro vale a pena ler, mas o essencial é praticamente real, né? Então, existia isso com muita força, né? Durante séculos e séculos, então eu acho isso fascinante. E se você for pensar qual o objetivo real disso era, e é exatamente isso que aparece aqui, que torna esse livro fascinante também por tabela, não é? Por uma fração de segundo, o título disso tudo era captar o movimento da mesma maneira que a nossa visão capta. Quer dizer, desde o salto do bisão, né, nas cavernas da Altamira, sei lá, né, dessas cavernas que os arqueólogos descobriram que havia, digamos assim, eram povoados, né, eram pequenos grupos homídeos, né, digamos assim, pequenos grupos dos nossos antepassados, Homo sapiens, às vezes alguma outra coisa, ou australopithecus, né? E nessas cavernas havia pinturas, né? Também a ideia era meio que captar o movimento da caça, o que aconteceu realmente durante aquela caça. E isso sempre foi muito difícil, esse tipo de captação. Meu gato está aqui bastante revoltado. Foi sempre muito difícil esse tipo de captação, quer dizer, impossível, porque é impossível você conseguir, até um certo tempo atrás, né, digamos aí, em torno de, a partir do início do século XIX, a coisa começou a mudar, aqui seria em 1870, né, indo já para metade, para o final do século XIX, a coisa começou a mudar bastante. Você não tinha como captar. Então a percepção humana, ela era necessariamente falha. E isso é muito curioso, porque assim, nossa percepção, ela é bastante determinada pelos olhos, não tem nenhum problema. Aves de rapina, aves em geral têm o olho como essencial também, visão telescópica, inclusive. Mas a nossa visão, ela é muito específica, não só nossa. Isso vale para todo primata, né? Então, o chimpanzé é igual, os bonobos, os gorilas, né? Porque, assim, a nossa visão, ela tem, digamos assim, um trato biológico e uma questão estrutural que ela é voltada para reconhecimento de padrões. Nós somos muito bons nisso. Aliás, sei lá, sabe a diferença de uma batata, de uma mandioca brava, de uma mandioca que não é brava, é por padrões de folha, misturado com sensações táteis. Então, assim, a visão, ela é essencial, não é ela que determina o julgamento final, né, da avaliação daquele objeto, mas ela também é uma grande forma de, digamos assim, percepção geral do universo. A visão determina muito disso para nós. É como se o tato e o gosto, ele também tivesse uma certa ressonância da visão. E isso não é só nós, como eu falei. Os outros primatas é até mais. Eles têm até uma capacidade de reconhecimento mais rápida. Para você subir numa árvore, eles conseguem determinar qual galho é mais rápido, é mais adequado para o peso dele, corporal, né? Do macaco não, né? De um primata, né? De um chimpanzé ou coisa parecida. Ele consegue determinar isso rapidíssimo na cabeça dele, só de olhar, né? Isso faz com que ele não caia. Ele consiga subir muito rápido uma árvore e sem cair. Então é até melhor que a nossa percepção de padrões. Mas
Isso fez com que a nossa visão ela fosse essa necessidade de reconhecer padrões de forma constante e algo até biológico, algo que a gente não determina, é algo que vem conosco, né? Diferente da visão, sei lá, tem animais que conseguem, tem insetos, né? Eles conseguem ver espectros de cor, de ultravioleta específicos para encontrar certas coisas, é a evolução. Mas esse esquema propiciou que a nossa visão fosse também passível de enganos, de falhas. E isso foi essencial para o avanço do cinema. Tentar entender como que essa visão que falha como essa falha pode ser utilizada, né? No início isso é muito comum, a ilusão de movimento e tal, como essa falha pode ser utilizada para a construção de um artefato óptico. Então isso também é sensacional, uma espécie de dialética do ver e quase ver, né? Quer dizer, você viu, mas a sua visão te enganou. Não é exatamente aquilo que você viu, né? E isso foi essencial para o desenvolvimento do cinema. E foi essencial no pré-cinema, né? Então aqui a gente vai para os 3 livros que eu falei. Vamos começar então com este. Que é Uma Fração de Segundo, é uma HQ de Guy Delisle, né? Acho que é inclusive um quadrinista canadense. Ele, como vocês podem ver pela muito bonita capa, aliás, né? Esse aqui é o Muybridge, né? Reprodução, né, das fotos e tal. Como vocês podem ver, o estilo do desenho de Delisle é estilizado, né? Com uma certa tendência à caricatura. Não é, digamos que não me agrada tanto, mas não afeta. A narrativa é fascinante, né? É curta, é fascinante. Aqui vem os grandes, né? É engraçado que o retrato, né? Esses retratos na guarda, que é assim nas outras edições americanas, né? Tem outro título, inclusive, eu acho. Acho que é Muybridge só, assim. Que são os grandes antecipadores, artistas e pensadores do cinema. Às vezes alguns poetas, igual o Baudelaire, aqui, ó. Muito engraçada a caricatura do Baudelaire. Esses indivíduos, os irmãos Lumière, Fernand Zeca, fundador, né, da Pathé, eu acho, um grande produtor e diretor, Muybridge, né, Géricault, o Marais, que é uma figuraça, ele também aparece no livro, né? É como se fosse uma coisa assim de mortos, né? Uma galeria de mortos. Isso sempre me faz lembrar o que ainda mais no pré-cinema, né? Uma frase muito célebre de um livro, eu não sei se é o Cinema, Imagem e Movimento, Imagem e Tempo, são 2 livros essenciais para a compreensão do cinema do Deleuze, né? Gilles Deleuze. E ele fala, eu acho que é no Imagem e Tempo, ele fala que o cinema, a história do cinema é um grande martiriológio, né? Quer dizer, uma galeria, né? Como aqui, né? Uma galeria de martirizados. No caso do pré-cinema, isso é verdade absoluta. Assim. Boa parte deles, e até dos primeiros anos do cinema, que se conectam um pouco com o pré-cinema, né? Com Méliès, etc., né? Boa parte deles morreu na miséria, teve uma vida muito turbulenta. É o caso, inclusive, do Muybridge, mesmo não morrendo na miséria, né? Enfim, esquecidos, quase todos, né? O caso aqui tem do Émile Renault, né? Renault, embaixo. É muito triste, né? Até o elefante Topsy. Esse elefante foi a primeira execução filmada pelos filmografistas, né? Loucos do Edison, Thomas Edison, para a técnica dele de cinema, né? Ainda teve uma boa concorrência de tecnologias cinematográficas antes do cinematógrafo se fixar, né? E esse elefantinho essa elefanta, né? Elefante fêmea foi executada, né, por choques elétricos. Era até uma armação, inclusive, do próprio Edison contra o
Tesla, aquela história, né, da guerra das correntes elétricas. Enfim, então é a vida do Muybridge, muito bem documentada, aliás, né, é uma biografia, poderia ser escrita, mas é em quadrinhos. Os desenhos são muito bons, muito funcionais, né? Eu falei, mesmo não me agradando muito esse traço muito estilizado, ele é muito funcional e muito bonito, assim, no conjunto. E aquilo te meio que como é estilizado e está tratando de uma outra época, aquilo te traz um pouco de uma atmosfera diferente, quebra o automatismo do naturalismo, né? E tem alguns quadros que são pura poesia visual, né? Esse aqui, por exemplo. Meio que pegando a ideia que a gente já vai ver, né, as ideias dele de fotografia. Então é muito longa, a vida do Muybridge foi extremamente acidentada, né, ele teve uma série de problemas na vida, e etc. Só que assim, ele como Marais, Etienne Jules Marais, na França, eles foram essenciais na história do cinema porque eles conseguiram desenvolver uma ideia a partir de uma necessidade prática. O que acontece? O Muybridge, o Marais, era a observação de pássaros, quer dizer, como é que os pássaros realmente voam, né? Como que eles voam? Não era uma coisa tão fácil assim. Sabia-se algumas coisas, mas, enfim, a biologia estava, né? Começava até a caminhar bem mais rápido, né? Mas ainda era um pouco lento, fisiologia, né? E no caso específico do Muybridge, era a questão dos cavalos, né? Ele foi contratado por um cara riquíssimo da Califórnia, ele era escocês, né? Foi para os Estados Unidos fazer a América, como se dizia, né? Tentar ganhar vida e tal. Teve um monte de trabalho, sempre trabalhou com fotografia, ele era um fotógrafo muito habilidoso, fez todo tipo de fotografia de cadáver, aquelas fotografias comuns da era, né? Fotografia para cartão de visita, né? Muito comum, carta de visita, né? E então ele foi contratado por esse cara aqui, que era um magnata americano, californiano, para tentar fazer uma descoberta. Ele também tirava fotografia de paisagem para cartão postal. Outra moda da época, isso sempre foi moda e continua, né? Então, como ele era um excelente fotógrafo, esse sujeito aqui, né, esse magnata, contratou ele para que ele tinha um aras gigantesco, evidentemente, contratou ele para tentar descobrir como os cavalos, como que é o trotar dos cavalos, ou de qualquer animal de quatro patas, né? As representações, é até interessante que vem falando aqui, de como eram as representações dos cavalos, elas eram meio bizarras, né? Elas não eram representações muito fiéis, ou que realmente ao processo fisiológico do cavalo caminhando, né? Então era meio nas fotografias dele de cavalo. Então era tudo meio estilizado. Então, por exemplo, não se sabia se o cavalo ficava o tempo todo com as patas no chão ou se tinha alguma fração de segundo em que as quatro patas estavam no ar. Existe realmente, né? Até a fotografia dele capta. Até aqui, ó. Então, assim, hoje em dia, com os estudos mais modernos de biodinâmica, biofísica, né, você tem uma noção muito nítida. Um cachorro, né, um animal doméstico, né, ele tem, sei lá, 8 diferentes tipos de trote, né, diferentes velocidades, diferentes controles, né. As quatro patas realmente facilitam muito o movimento, numa velocidade gigantesca e com uma agilidade muito maior que nós bípedes, né? Nosso movimento é mais limitado, mais lento, comparado a qualquer animal, e mais complexo. Do animal é bem mais articulado. O do animal é mais complexo, o nosso é menos, digamos assim, eficaz. Então, essa questão é sensacional, e ele vai inventando uma série de técnicas que lembra até o Bullet Time, né? Eu acho que é baseado nele, inclusive, para tentar captar esses movimentos, e aí ele vai variando, como o próprio Marais. É engraçado que eles se encontram quando ele vai para Paris, ele faz conferências também. Depois de um certo, como ele era um pioneiro da fotografia da melhor qualidade, né? Um grande fotógrafo,
ele visitou, fazia conferências, né? Ele foi sacaneado várias vezes também como fotógrafo, né? Já que ele não era universitário, então essas coisas assim limitaram bastante o rol de descobertas dele, né? Existiam muitas essas guerras de patentes, né? Falei até do caso do Edison, e ele acabou muito prejudicado nisso, né? Mas mesmo assim, um trabalho pioneiro, muito bem retratado aqui. É um livro fascinante. Não sei se interessa a todos, né? Eu acho incrível a vida de um indivíduo desses, né? Porque ele fez uma revolução na mídia, né? Tem até os créditos fotográficos, né? Essas edições estão uma espécie de bibliografia, né? E ele virou um fazendeiro no fim da vida, né? Não teve muito, né? Tinha uma casa, assim, não teve, ficou esquecido, né? Um indivíduo essencial, um martiriológio, né? Aqui os mártires do cinema, né? Exceção do pré-cinema. Ficou esquecido, né? Não teve muito desenvolvimento e tal. Cumpriu a função dele de conseguir filmar objetos em movimento velocíssimo como cavalos, né? Até hoje é difícil de filmar isso, que o diga as novelas, né? Que usam câmeras que não filmam direito, não tem cena de ação. Então é uma grande obra desse universo, né? Como eu falei que eu queria apresentar nesse Vultos e Sombras algumas obras desse universo, eu queria já passar para essa aqui, que é a Bíblia do pré-cinema, né? Como eu falei, tem muita coisa em PDF, né? Você encontra muita coisa em PDF, artigos e artigos sobre pré-cinema na internet, vários deles disponíveis, alguns nem tanto, alguns na JS Store, que você pode, digamos assim, ou LaPerce, né? Que são dois repositórios de periódicos e artigos essenciais para qualquer pesquisador. É só se cadastrar, pode ler online, né? Captura a imagem se precisar, né? Mas para baixar precisa de uma instituição. A LaPerce não. Tudo livre, mas é em francês a maioria. Tem coisa em inglês também, a maioria é francês. E então esse livro aqui, Laurent Manoni, eu me lembro que eu li esse livro a primeira vez em inglês, com bastante dificuldade, eu estava ainda aprendendo o idioma para poder traduzir, depois eu li também em francês, com mais dificuldade ainda, li pedaços dele, né? Até que finalmente o Senac e a Editora Unesp lançaram, isso foi quando foi? 2003, né? 20 e tantos anos atrás, mas ele ainda está disponível, acha na Amazon, acha no Senac, nos sites, né? Unesp. E é um livro sensacional, assim, ele criou um campo, não é? Porque, assim, o cinema primitivo, o cinema pré-cinema, ele tem que ser estudado com uma metodologia e digamos, com as ferramentas usuais da arqueologia. Em geral, é assim que funciona. E porque é uma arqueologia, né? Você está buscando documentos ali que estão mais ou menos perdidos, às vezes tem que recuperar esses documentos, então tem que ter uma metodologia arqueológica, né? E ele justamente é o subtítulo do livro, então ele criou esse campo com esse livro aqui. E é um livro sensacional. Até hoje é um dos melhores livros que eu li na vida, um dos livros da minha cabeceira, assim, perpétua, né? Minha estante perpétua de livros. Ele vai trabalhando as ideias, né, que vão gerar vários tipos de linhas históricas, né, essas ideias vão dar no cinema. É interessante um método, falei, né, arqueologia, né, e ele desenvolve arqueologicamente aqui esse estudo, esse tratado, na verdade, que é os registros de patente. Ele foi um dos primeiros a trabalhar bastante com registros de patente. Então ele viu quem patenteou primeiro, por isso que ele conseguiu determinar, por exemplo, que o Christian Huygens foi quem realmente criou a lanterna mágica e não o Athanasius Kircher, que era mais ou menos famoso por isso. Então não foi. Foi o outro físico, né, o Huygens.
Só que o Huygens não registrou muito, mas existe cartas, né? Então ele foi procurando assim, quando ele achava registros de patente, em escritórios de patente que existem, né? Ele analisava a descrição do objeto e tal. Quando não tinha, ele procurava cartas, quer dizer, é assim, né, que você determina quem veio primeiro, que tipo de, quem inventou esse instrumento primeiro, quem chegou nessa síntese, nessa ideia primeiro. Então é magistral, ele vai fazendo isso com várias tecnologias diferentes. Tem o capítulo que acho que é o capítulo da fantasmagoria, que é o capítulo 3 da segunda parte, as ilusões triunfantes. Assim, todos os títulos são lindos, né? Os sonhos do olho, ilusões triunfantes, o pincel da natureza, né? E a escritura do movimento. Então, nessa parte das ilusões triunfantes, tem uma sessão, né, um capítulo só sobre a fantasmagoria que é genial e brilhante. A análise que ele faz das ideias, das abordagens do Robertson, né, que era o criador da fantasmagoria, que era uma espécie de uso da lanterna mágica de uma forma espetacular, assim, projetando fantasmas, mortos, pessoas recentemente mortas, né? Quer dizer, como ilustração, mas aquilo tinha um efeito forte na cabeça das pessoas, uma imagem voando, né? Como então era mais ou menos assim que funcionava. É uma obra fundamental, eu recomendo todo mundo, se alguém puder comprar, né? Compre assim que possível e leia, porque é uma leitura deliciosa, né? Falando assim parece um tratado um pouco árido, mas não é. É uma leitura deliciosa, maravilhosa. E por último, eu queria comentar que eu falei que os erros da visão, né, como é que as pessoas veem fantasmas, por exemplo, as pessoas que não veem. Ah, comeu muito comida, estômago cheio, ou viu o olho estava estranho, a luz fez tal coisa. Então, uma das descobertas era justamente um dos estudos, né, que foi levar até a criação do cinema foi justamente o estudo das ilusões de ótica. E aí em Londres eu encontrei este livro aqui, que é uma edição facsimilar, tem na internet, né, eu vou deixar até o link no Public Domain, eu acho que tem, review, mas tem em outros lugares também, né, porque é um livro de 1800 lá vai pedrada, publicado pela Griffith and Farron, Corner of St. Paul Churchyard, e é o Espectropia. A Espectropia, que ele faz com que as pessoas produzissem ilusões de ótica artificiais. É sensacional essa ideia, né? Ele tem um título genial, Spectropia or Surprising Spectral Illusions Showing Ghosts Everywhere and of Any Color. É de J.H. Brown, né? É uma republicação da Prior Publication de 93, né? Kent, aliás, editor. E então é uma galeria. Como é que você vê o fantasma? Ele tem um método. Tem uma espécie de ponto preto que você fixa o olhar, aí você fecha o olho e abre de novo, né? É clássico isso, é um ponto preto aqui. Isso é clássico, aquele efeito da impressão na retina que demora a passar. E é magistral, é uma delícia essa obra. É uma galeria muito bonita, muito simpática também, né? Olha isso, que incrível. E era uma espécie de tentativa de fazer as pessoas compreenderem por que a visão delas, né, tem esses efeitos estranhos. Né? E, então é uma obra assim que, enfim, como eu falei, tem na internet, né? Eu quis, quando eu vi isso daqui, é óbvio que na hora eu adquiri, mas procurem, vale a pena na internet para se divertir um pouco. E por último, um bônus. Eu tenho uma pequena coleção desses flipbooks, que é uma espécie de tecnologia que mistura livro com pré-cinema, que é esse efeito, né? Não dá para ver muito bem. Mas é esse efeito aqui. É um efeito de persistência, né? Também, de retina e tal.
mas é sensacional, né? Eu acho que é simples, né? Você só tem uma coisa cíclica que você consegue captar, como se fosse um GIF, mas eu acho bonito e até quando você contempla isso, ou praxinoscópio, que eu também tenho, né? Um simples também, manual, né? Não tem motor, nada. É até um pouco melancólico, né? Quando a gente vê ah, algumas das produções aí fazem um pouco de sucesso, como elas são. Como essa simplicidade às vezes é mais instigante em muitos pontos. Quando você olha por trás dela, a complexidade, né, que leva a ela. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Né? Digamos, o cadastro na campanha do Tássio segue. A campanha sai em breve e para quem apoiou outras campanhas, estou sempre enviando, sempre mandando novidades, né? Que a gente está imprimindo um monte de coisa, já tem mais coisa na gráfica dos pré-rafaelitas dessa vez. E aos poucos vamos terminando todos os materiais que eu preciso produzir ainda para os leitores. Então é isso, vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima.